está praticamente fechando, tá? Essa negociação com a Ticketmaster, só uma hecatombe, só algo muito fora da curva, só algo estratosférico, só algo realmente, assim, muito fora da curva para que esse acordo com a Ticketmaster não aconteça. É uma empresa que, na visão da atual gestão, é uma empresa mundial, é uma empresa confiável. Tiveram ali outras 5 empresas que estavam dispostas, uma delas era a empresa dinamarquesa, se eu não estiver enganado, que entrou ali de última hora, mas eles não confiaram muito e tudo, que os valores, inclusive, que foram noticiados de 500 milhões não procede, e enfim. E aí, no fim das contas, o São Paulo deve fechar com a Ticketmaster. E aí, lembra que eu falei para vocês que eu não tinha essa informação dos 250 milhões antecipados no contrato de 5 anos e tudo? Então, o acordo entre Ticketmaster e São Paulo, que deve ser sacramentado aí nos próximos dias, a assinatura do contrato, a empresa vai adiantar o valor de 150 milhões nos cofres do São Paulo. Só que haverá uma cobrança de juros com taxas menores do que as bancárias. Então, basicamente, você fecha o contrato e você antecipa esses valores. Seriam quase, não diria um empréstimo, mas para vocês entenderem, tá? Então, a Ticketmaster, ela adianta esse valor para o São Paulo, coloca juros dentro desses valores, e esses valores ali seriam menores do que as bancárias. Então, o São Paulo entende que seria um bom negócio, porque o São Paulo consegue antecipar algumas questões, por exemplo, pagar o elenco, fazer tudo que tem que fazer e pagar algumas dívidas com taxas maiores. Então, aí, para o São Paulo, seria um bom negócio de acordo com as pessoas da atual gestão. A ideia, né, é pagar esses, principalmente os empréstimos, tá, que o São Paulo fez, que tem juros mais altos. Então, você pega esses 150 milhões, faz aí o que você tem que fazer no dia a dia do clube e também já paga alguns empréstimos que têm algumas taxas maiores e que podem sufocar o São Paulo. A Ticketmaster também ficará, a gente trouxe com exclusividade, ficará com a administração do sócio torcedor também, tá? E a venda de ingressos do Morumbi por 5 anos, tá? Não confirmei ainda, mas tudo leva a crer, pelo que a gente conversou, que o contrato, sim, total seria de 250 milhões. Então, toda a fatia, o acordo por 5 anos daria 5 milhões por ano, né? Aliás, 50 milhões por ano. Todo o acordo seria de 250 milhões e 150 desses 250 seriam antecipados com juros corrigidos, tá? E aí a empresa também ganhará uma taxa de 10% ao comprador do ticket. Então, por exemplo, se o ingresso do São Paulo no jogo X, por exemplo, o jogo contra o Curitiba, digamos que já fosse a Ticketmaster, não vai ser, é só para o ano que vem. Mas o jogo contra o Curitiba, o ingresso está a R$30, o arquibancada leste. Aí a taxa é de 10%. Então, R$3 a mais no valor do ingresso. Então, o ingresso, em vez de ser 30, se você comprar no site, vai ser R$33. E aí, esses R$3 ficaria esses 10% ali desses valores, entendeu? Então aí você faz uma média aí. Se o São Paulo tiver uma média por ano nos jogos de 40 mil pessoas, você vai ter uma noção ali de quanto que a Ticketmaster vai faturar, e a Ticketmaster entende que é um valor interessante para ela. Também vai ter os ingressos dos shows e tudo. Então, todos os ingressos que serão comercializados no estádio do Morumbi e pelo São Paulo, a empresa vai colocar 10% ali de taxa. Isso, por exemplo, faz, talvez para jogos não faça tanta diferença, para arquibancada, mas imagina para show. Shows ali, ingresso R$1.000, R$1.200. Aí a taxa fica 120. Mas quem já tá pagando 1.000, 120, talvez, né? Enfim, então é mais ou menos esse acordo que vai ser entre Ticketmaster e também o São Paulo. Resta ver se esse acordo será aprovado pelo Conselho Deliberativo. Todos os contratos, todos os acordos têm que passar pelo Conselho Deliberativo. E a gente sabe que hoje há uma guerra política. Então, assim, é essa informação que eu tenho. E por isso, a gente já está calejado de São Paulo, a gente precisa ler todas as minutas do contrato, tudo bonitinho, para ver ali se não tem, mas sempre tem ali a linha fina que acaba complicando e os negócios ficam horrorosos. Então, não vou fazer juízo de valor sobre esse acordo, é uma grana boa, mas tem que analisar todo o contrato. Mas eu acredito que esse contrato da Ticketmaster, que vai ser votado no Conselho Deliberativo quando for assinado, vai ter mais cunho político do que propriamente eles vão votar para o acordo ser bom ou não. Tá? Então eles vão olhar lá e falar, é uma CIS, então não vamos aprovar. Algumas pessoas devem tomar essa decisão. E algumas pessoas, assim, uma parcela boa dos conselheiros. Então, se fica aqui, não sei, né? Até que ponto as pessoas vão votar apenas por questão política ou vão votar, mesmo se for um acordo bom para o São Paulo. Fica aí a questão, e tudo isso é política dentro do São Paulo, tá? Aproveitando, o São Paulo, nos últimos dias, tá, o Pimenta está indo bastante se reunir com o Macis. Praticamente o Macis está vendo o Pimenta quase todo dia. A expectativa do São Paulo é de fazer todas as quitações. O São Paulo tem trabalhado com algumas frentes para cair essa grana. Ainda não caiu essa grana. E o São Paulo pretende pegar essas fatias para conseguir isso. A tendência é, se esse acordo com a Ticketmaster der certo e for assinado, o São Paulo já poderia pegar essa grana para pagar a transfer ban atrasados. Mas o que me passaram, bem difícil, porque ainda vai ter que passar pelo conselho. Live Nation, a gente trouxe com exclusividade de que o São Paulo vai pedir um adiantamento também de alguns valores da Live Nation. O São Paulo já antecipou 50% da antiga gestão, mas ainda nem sentiu o cheiro do dinheiro da Live Nation. E aí agora estariam conversando sobre uma antecipação de algo em torno de mais 20% a 25% para que o São Paulo possa equacionar suas dívidas de curto prazo. Também vai ter algumas parcelas das vendas de Alves e Lucas Ferreira, informação que você também soube por aqui, que vão cair agora nos próximos dias, a tendência aí no final desse mês ainda, nos últimos dias ali, sexta-feira, no mais tardar no início de agosto, vai cair essa quantia, e aí o São Paulo também pretende movimentar essa grana. Além de outras questões, o André Marques tem trabalhado bastante para conseguir... Record Center. Never been hit before.
sucesso do São Paulo têm sido trabalhadas para que o São Paulo consiga aí capitalizar um dinheiro a curto prazo. E aí o São Paulo pretende, com todas essas organizações, primeiro, pagar o elenco, ficar em dia com o elenco. O São Paulo precisa, até o dia 5 de agosto, o São Paulo precisa pagar o mês do direito de imagem atrasado, o mês de direito de imagem vigente, uma das parcelas, daquelas 10 parcelas que foram acordadas do direito de imagem que estavam atrasados desde a gestão Casares, e fazer o pagamento de CLT do dia 5. Então o São Paulo precisa fazer todo esse pagamento para iniciar agosto, para ali no finalzinho da primeira quinzena de agosto, já ter tudo equacionado com o seu elenco. E também pagar os mais de 5,8 milhões que tem que pagar a Lazio para derrubar esse transfer ban e para o Domingos Duarte também ser registrado no BID e poder estrear com a camisa do São Paulo, tá? Aproveitando sobre Domingos Duarte. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Antes, o Caleri foi flagrado, rapaziada, jogando pôquer ao lado de Naruel Ferrarese, né? O elenco do São Paulo tá de folga após o empate contra o Flamengo, e quem tá de folga faz o que bem entender, né? Mas o Caleri tá atrás de uma grana extra, né, rapaziada? Porque o São Paulo não tá pagando, né? Então ele tem que se virar, ele vai até jogar pôquer pra ver se consegue uma graninha extra aí. Obviamente que eu tô brincando aqui, porque pôquer é jogo de azar, gente, pelo amor de Deus, né? Bom, o empate do São Paulo contra o Flamengo lá no Maracanã trouxe um pouco de paz para o elenco, né? O clima no vestiário após a partida de ontem foi bastante positivo. A comissão técnica considera o resultado como uma amostra da evolução do time, do trabalho no dia a dia, né? Fica claro que o momento de instabilidade no jogo contra o Atlético Paranaense, naqueles 6 minutos do segundo tempo que o São Paulo toma a virada, foi de fato apenas um apagão, né? Internamente, a percepção é que o desempenho no Maracanã trouxe confiança para o elenco. O entendimento é que o resultado fortaleceu a convicção de que o trabalho do Dorival Júnior começa agora a dar sinais de uma evolução, né, de todo o trabalho que foi feito na intertemporada. Vale lembrar que o Dorival Júnior ainda não venceu no Brasileirão com o São Paulo. Dorival, desde o Corinthians já, acho que se não me engano, tá uns 13 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro, contando a passagem dele com o Corinthians. No São Paulo ele só venceu o Boston River, um adversário fraquíssimo na Copa Sul-Americana. Em 6 jogos, o Dorival tem apenas uma vitória contra o poderosíssimo Boston River, tá? Bom, a comissão técnica entende que a crise institucional, né, tem atrapalhado o desempenho do elenco. O São Paulo tem atrasos de salários com atletas, né? Direitos de imagem, que é salário também, sofreu transfer ban, vive uma crise institucional, indefinições contratuais, crise financeira, né? Tudo isso tem impactado diretamente os atletas, o rendimento dos atletas nos jogos. Avalia-se internamente que essa instabilidade chega forte aí no dia a dia dos jogadores, né? Por isso, a comissão técnica de Dorival Júnior trata a blindagem no elenco como o principal foco neste momento, né? Sobre uma possível saída de Dorival Júnior, o treinador nunca cogitou essa possibilidade, tá? O Dorival acredita que o elenco tem muito potencial para uma evolução, ele confia no seu próprio trabalho, no seu próprio taco, né, digamos assim. Inclusive, ele afirmou em entrevista coletiva que acredita na evolução e que o São Paulo vai apresentar bons resultados em breve. Você confia aí no trabalho de Dorival Júnior? Comente aqui abaixo. Lembrando que o Dorival tem contrato com o São Paulo apenas até o final deste ano, tá? Você renovaria o contrato de Dorival por mais alguns anos pensando num projeto a longo prazo? Lembrando que é o Dorival que tá fazendo a montagem de elenco, hein? Não adianta você colocar a montagem de elenco na conta do Dorival, reformulação de elenco na conta do Dorival, dar o aval pro Dorival fazer tudo isso, que é o Dorival quem tá fazendo essa reformulação, pro cara não ficar pro próximo ano. Que aí vai vir um outro treinador, vai ter que fazer novas contratações, novas saídas. Então, se o Dorival é responsável pela reformulação do elenco atualmente, então é ele tem o contrato dele tem que ser renovado por mais alguns anos para que ele possa dar sequência a essa reformulação, a esse trabalho a longo prazo, né? É o mínimo a se fazer. Emprestado pelo Botafogo ao São Paulo, Arthur tem se destacado em números no tricolor. O atacante é um dos jogadores mais, não competitivos, né? Mas mais participativos do elenco, né? Inclusive, desde que ele chegou, ele tem 19 jogos, 11 participações em gols, tá? Participações em gols são, a gente tá tratando aqui participações diretas e indiretas, né? Assistências, que são participações diretas, e participação nas jogadas ali de gols, que são participações indiretas. Se for somar só participações diretas, aí são 6 participações em gols em 19 jogos. Não são números ruins, não.
Desde que o Arthur chegou, ele assumiu a titularidade na ponta direita. Eu até acho que ele merece um pouco de descanso, porque o corpo não vai aguentar, né? Arthur fez 4 gols e deu 2 assistências aí pelo São Paulo, mas participou de vários outros gols indiretamente, tá? O atleta se consolidou como um dos principais jogadores do elenco, né? A válvula de escape é o único jogador do 1 contra 1, do drible, da velocidade que o São Paulo tem ali no time titular. Arthur está emprestado até o final deste ano, com opção de compra fixada em 6 milhões de euros. Você acha que o São Paulo deve exercer o direito de compra do Arthur, permanecer com ele em definitivo, gastar mais de 36 milhões de reais? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. De onde o São Paulo vai tirar essa grana, eu não tenho a menor ideia, né? Mas é um jogador muito importante. E o Enzo Dias quer sair do São Paulo, tá insatisfeito com o atraso de salário, né? O jogador tem treinado em horários alternativos no CT da Barra Funda, juntamente com o Gonzalo Tapia, que também está de saída. O staff de Enzo Dias já está no mercado à procura de um novo clube para ele atuar. Segundo informações do portal Radar da Bola, 2 clubes já demonstraram interesse na contratação de Enzo Dias. São eles o Tajeres, da Argentina, clube onde o Enzo Dias teve uma passagem antes de fechar com o River Plate. O outro é o Charlotte FC, da Major League Soccer dos Estados Unidos. Até o momento, esses 2 clubes não apresentaram proposta oficial, apenas estão monitorando a situação do jogador. Nenhuma proposta oficial foi realizada ao São Paulo. A ideia inicial destes clubes seria ali a contratação de Enzo Dias por empréstimo, tá? O futuro de Enzo Dias será definido aí ainda nessa janela de transferências. O Tajeres já iniciou ali os primeiros contatos para saber da situação do jogador, buscar informações sobre o possível negócio, né? A ver se vai rolar essa saída. O São Paulo vê com bons olhos a saída do Enzo Dias, tá, rapaziada? O São Paulo não vai dificultar muito, não. Chegar uma proposta considerada boa, que possa ali ajudar o tricolor financeiramente, ou até mesmo fazer com que o clube que tenha interesse pague o salário do jogador integralmente, São Paulo vê como uma boa alternativa à saída do jogador, a fim de abrir espaço na folha salarial. Você é a favor da saída de Enzo Dias? Comente aqui abaixo a sua opinião. Eu vi um comentário no vídeo de ontem no canal principal que o cara diz que o Enzo Dias, se sair, não vai fazer nem falta nem pênalti contra o São Paulo, né? E é bem isso praticamente. Com a iminente saída do Enzo Dias, o Wendel ganha titularidade e já ganharia mesmo se o Enzo Dias permanecesse, tá? O Dorival gosta muito do Wendel. Nicolas Jorge Cotia será o reserva imediato do Wendel no elenco do São Paulo agora. E em grave crise financeira, o São Paulo precisa fazer algumas vendas ainda nessa janela. Até o momento não chegou nenhuma proposta de venda para um jogador do elenco do São Paulo, todas foram por empréstimo, né? A alternativa do tricolor então é embolsar uma grana indiretamente com jogadores que não estão mais aqui no elenco. Dentre vários casos, né, o Juan, atacante que saiu em 2024 ou 25, foi pro Southampton, mas nem jogou lá, já foi pro Gaziantep, ele pode fazer o São Paulo embolsar uma graninha, viu, rapaziada? Juan despertou interesse aí do CSKA e pode se transferir a qualquer momento. Caso isso aconteça, o São Paulo tem direito a um percentual do valor total da venda pelo mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador do atleta. As conversas entre Gaziantep e CSKA estão avançadas neste momento. Os valores ainda não foram revelados, tá, rapaziada? Mas no ano passado, o Gaziantep, clube turco, estipulou o valor da venda do Juan em 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, e o São Paulo vendeu ele por 5 milhões de reais, tá? Caso a venda seja fechada nesse valor de 20 milhões de euros, o São Paulo teria direito a mais ou menos ali uns 2 milhões de reais. Não é um valor gigantesco, mas será bem-vindo, ainda mais por um jogador que nem está mais aqui no atual elenco, né? O São Paulo tem que arrecadar 180 milhões de reais em vendas de atletas. Só que até o momento, São Paulo não chegou nem na metade disso. O tricolor faturou até o momento 26 milhões de reais, mais ou menos, né? Então, precisa ainda de muita venda para o São Paulo conseguir arrecadar essa grana que precisa da meta, né? O tricolor precisará fazer grandes vendas dentro do atual elenco. A meta tá muito longe de ser alcançada e isso preocupa demais, né? O São Paulo pode arrecadar uma boa grana também com a possível venda do William Gomes, que está despertando interesse de vários clubes do futebol europeu. Essa venda, se acontecer, pode salvar o ano do São Paulo, tá? Mas se não acontecer, aí o São Paulo vai ter muita dificuldade em termos financeiros e da meta estipulada, tá, rapaziada? Porque o São Paulo bateu a meta, teve superávit os caramba, por conta da transferência do Antony, do Gabriel Sara, de não sei... Porque se dependesse apenas do clube, dos jogadores do atual elenco, do elenco da época, não teria batido a meta. E isso se repete nesse ano
também. Vamos aguardar, mas São Paulo tá, ó, em frangalhos. Informação exclusiva, o zagueiro Osório, um dos grandes destaques do São Paulo no empate 1-1 contra o Flamengo, nesse domingo no Rio de Janeiro, interessa a Udinese. O staff do jogador foi procurado pelo clube italiano, que já o monitorava há algum tempo. O Osório é destaque das categorias de base do São Paulo antes de passar pelo Desportivo Brasil. E o time italiano procura um zagueiro no futebol brasileiro e está disposto a pagar até 8 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que o presidente Jair Macês não pretende vender o Osório, por entender que se trata de alguém com enorme potencial de crescimento. Mas, diante de toda a dificuldade financeira do São Paulo, se não existirem outras propostas, pode acabar sobrando para o Osório. Atleta de muita capacidade física, ótimo no 1 contra 1 e com boa saída de jogo. Ele fez seu 7º jogo pelo time principal na atual temporada, havia entrado com 26 minutos do primeiro tempo na derrota para o Atlético Paranaense no meio de semana. Contra o Flamengo no Maracanã lotado, ótima impressão, jogando bem, com personalidade, coragem, inclusive dando passe para o gol do Caleri. Jogador que havia chegado ao Desportivo Brasil em 2023, foi vendido para o São Paulo. Ele ficou no Desportivo Brasil dos 14 aos 16 anos. Jogou a Série A3, chamou atenção e o São Paulo o contratou por R$700 mil. Hoje o tricolor tem 60% dos direitos econômicos do Osório, os outros 40% pertencem ao time do interior de São Paulo. Só para completar, importante registrar também que Osório está em busca de um novo empresário. Ótima oportunidade para agentes de futebol no país. Vem grana caindo nos cofres do São Paulo nos próximos dias. Isso será referente a 2 vendas de joias que acho que fazem até uma falta no São Paulo hoje. O Matheus Alves e o Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido ao CSKA Moscou da Rússia, está lá no futebol russo mais uma temporada, viveu uma primeira temporada de adaptação e agora o camisa 7 espera ter mais espaço, mais minutagem para ele ter esse protagonismo. O outro jogador é o Lucas Ferreira, que também passou por um período de adaptação lá no Shakhtar Donetsk, lá na Ucrânia, e agora a tendência nessa segunda temporada é ele ter mais espaço. Até chegou a se veicular a possibilidade de alguns clubes brasileiros estarem de olho na situação dele, inclusive um deles, o Corinthians, só que o seu staff quer a permanência no futebol europeu. Então o São Paulo vai ter uma parcelas, né, que vão cair nos cofres do São Paulo até o início de agosto, e com essas parcelas alinhadas ali com outros recursos que vão cair nos cofres do São Paulo que a gente já citou, o São Paulo pretende priorizar ali o pagamento dos atrasados com os atletas, né? Então essa grana vai cair, aí o São Paulo vai agilizar para pagar o máximo possível ali os outros jogadores do elenco. A ideia é do São Paulo pelo menos chegar em agosto, esse início de agosto, fazer todas as quitações que precisa, encerrar o transfer ban, pagar o atrasado, o direito de imagem atrasado que estão com os atletas, tentar deixar tudo em dia, pagar esse próximo pagamento do dia 30, que é um novo direito de imagem, pagar também no dia 5 o que está acordado em CLT. Então a ideia do São Paulo, a prioridade máxima é pegar essas 2 parcelas e poder fazer essa quitação com os jogadores do elenco. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Para avançar com mais informações, um zagueiro da Copa do Mundo foi oferecido para o São Paulo nos últimos dias. Estou falando de Chancel Mbemba, capitão da seleção da República Democrática do Congo na última Copa do Mundo. Ele foi um dos destaques e tem passagens por vários clubes do futebol europeu. É mais um jogador veterano de mais de 30 anos e ele tem sido oferecido para diversos clubes no futebol brasileiro. Pude conversar com os agentes do jogador e soube desse oferecimento por algumas pessoas do clube. A gente foi confirmar com a alta cúpula. A alta cúpula afirma que foi um jogador que sim, oferecido, mas que o São Paulo entende que neste momento a chegada do Domingos Duarte já dá como satisfeita a busca do São Paulo por um zagueiro. O São Paulo entende que está bem tranquilo nessa questão do seu sistema defensivo. E aí a gente conversando com o staff do atleta, a gente soube que eles têm conversado com alguns clubes sim no futebol brasileiro. A tendência, né? Eles estão em conversas iniciais com o Botafogo, há um otimismo para ele fechar com o Botafogo. Eles confirmaram que sim, levaram o nome do Mbemba
para o São Paulo e para outros clubes, inclusive até do futebol paulista, mas isso é um papo para a mídia que cobre ali os outros clubes aqui da capital, focando de São Paulo, foi o nome ofertado, só que o São Paulo entendeu ali que não precisa. O São Paulo hoje trabalha com Domingos Duarte, Arboleda e também o Isaac como zagueiros pela direita. Do lado esquerdo, trabalha com o Sabino Osório, que vem sendo um dos grandes destaques, e de Rafael Tolói. Até do que a gente atualizando a apuração, lembra que eu falei para vocês que o São Paulo iria ficar de olho no mercado em oportunidades, também para o sistema defensivo, até possibilitando uma saída do Tolói? Não vai mais isso acontecer. O São Paulo acredita que isso poderia inibir esse crescimento do Osório em um primeiro momento. Pode também pegar mal com a torcida. Imagina você trazer mais um jogador que pode tirar o espaço da Cria de Cotia, que vem bem nos últimos 2 jogos, não só nesses 2 jogos. Antes, na pausa da Copa do Mundo, ele também já vinha bem, vinha correspondendo. Então hoje, dentro do São Paulo, eles estão observando oportunidades de mercado em outras posições e não no sistema defensivo. E por isso que o Mbemba não será o nome contratado pelo São Paulo Futebol Clube. Tá bom? A gente pode descartar também o Bastos, zagueiro, tá? Que estava no Botafogo. Soube que também foi oferecido mais uma vez, mas o São Paulo não quis dar andamento. A imprensa gaúcha noticiou que o Caleb, jogador do Internacional, foi procurado pelo São Paulo. E aí, nessa situação, a gente foi apurar, a gente foi entender detalhes. Do lado do staff do atleta, sim, não, o São Paulo, outras equipes do futebol brasileiro, sim, tiveram interesse na contratação dele. Ele estava no futebol espanhol e volta agora para o futebol brasileiro, e se eu não me engano a contratação dele no Internacional foi por empréstimo. O Caleb, que inclusive tem passagem por Cotia, ele é meio que um cria de Cotia, passou basicamente todas as suas categorias de base no Tricolor e aí depois acabou fazendo a última etapa no Atlético Mineiro, e depois o Atlético ele acabou tendo um desempenho importante lá no Fortaleza. Tava lá no futebol espanhol, agora vai jogar no Internacional. Consultei o pessoal do São Paulo para entender. Eu vou até abrir aspas, tá? Porque são aspas fortes. O São Paulo alega que foi um jogador oferecido, entre muitos outros que estão sendo oferecidos, que eles souberam também que foram oferecidos para diversos clubes no futebol brasileiro, e que o Inter mordeu a isca. E abre aspas. Estamos sendo citados para valorizar a contratação deles. Não faz sentido. Fecha aspas. Então, assim, foi um nome ofertado, foi um nome que, como é muito comum, né? Quando a gente, por exemplo, noticia, o São Paulo está de olho em oportunidade de mercado de meio-campistas. Aí o São Paulo vai lá, consulta, dá uma olhada, busca, e outros nomes os empresários oferecem. Então o São Paulo acredita que é isso que aconteceu. Então o São Paulo alega, atesta que em nenhum momento chegou a de fato procurar ou ter qualquer tipo de interesse na contratação do Caleb. E aproveitando esse gancho, o lateral esquerdo Iago, do Bahia, que atualmente está no Internacional, ele foi agora para o Internacional, esse sim o São Paulo teve um interesse. O São Paulo fez uma sondagem. E aí, diferente, por exemplo, do que a gente citou do Caleb, que foi um jogador ofertado ao São Paulo, que o São Paulo não quis prosseguir, o São Paulo, através do Scout, o Scout listou várias opções para o São Paulo no mercado, e o nome do Iago agradou muito por conta dessa inconsistência de Enzo Dias e tudo mais. E aí o São Paulo fez uma sondagem só para entender a situação do atleta, mas não quis prosseguir, até porque em um primeiro momento, a notícia de agora é de que o São Paulo, em caso de saída do Enzo Dias, vai aproveitar o Nicolas. A gente sabe que o São Paulo tem toda essa questão com base e que o Osório está sendo uma exceção agora, então eu não consigo cravar para vocês, vai ser o Nicolas e ponto. A tendência é essa, o que eles atestam e falam hoje, até muito por conta do transfer ban. Só que antes disso, quando teve esse imbróglio com Enzo Dias, o São Paulo pegou ali alguns nomes do scout para a lateral esquerda e fez uma consulta, foi tentar entender a situação do Iago. O Iago, ele jogou por muitos anos no Inter, depois foi vendido para o Augsburg da Alemanha, jogou muitos anos também na Alemanha e retornou para o Bahia e acabou não tendo tanto espaço, até porque o titular absoluto lá é o Luciano Jubo. O Rogério gosta bastante desse atleta, então acaba limitando alguns minutos do Iago. Com isso, o São Paulo só fez uma sondagem, perguntou ali valores, perguntou condições, por empréstimo, opção de compra. O São Paulo tem uma boa relação com o Bahia, então o São Paulo fez sim uma sondagem, mas sondagem é perguntar, é saber situações para depois você avaliar e aí você dar um passo adiante, que aí pode ser uma negociação, abertura de conversas e se tornar uma proposta.
Então é importante essa temperatura correta da informação. São Paulo sondou o lateral esquerdo Iago do Bahia. Agora, fez proposta, o Internacional deu o chapéu, venceu a concorrência com o São Paulo, isso não aconteceu. São Paulo não abriu conversas pelo jogador. Fechou? Para continuar, vou pegar o mercado da bola e depois eu vou com o Diego Fernandes, que a gente vai se esticar um pouquinho, tá? Lembra do atacante Juan, camisa 31 do São Paulo, que você pegava no pé? É, rapaz, aquele que jogou com o Zubeldia, chegou a ser revelado pelo Dorival, pelo Ceni. Na verdade, o Dorival ainda utilizou ele um pouco, e o Zubeldia também utilizou ele bastante. Ó você, seu corneteiro, o Juan tá se destacando lá no Gostep, tá? Ele tá com 24 anos hoje e pode render, ó. É, rapaz, Juan pode render uma graninha. O CSK tá de olho na contratação dele. Eu até olhei um veículo russo falando sobre esse tema, fui conversar com o staff do jogador, e sim, há esse interesse do CSK. O Gostep não quer vender o jogador, até porque ele está em definitivo agora ao Gostep, mas ele também tem outras sondagens. E o Southampton, que é um clube que é do mesmo